Você entra em uma sala. O ar parece pesado. Ninguém fala, mas você sente que já está sendo julgado. Cada olhar carrega um veredito silencioso. A maioria, diante dessa pressão, tenta preencher o vazio. Fala demais, explica demais, entrega o que deveria guardar. E é exatamente aí que se perde. Maquiavel sabia que o verdadeiro poder não se manifesta em explosões de força, mas no controle da ausência. Não levantar um dedo. Não correr para se defender. Permanecer firme enquanto os outros se apressam em se expor. O silêncio é uma arma invisível. O gesto contido é o ataque que ninguém vê chegando. Quem entende esse jogo mental não precisa provar nada, porque o inimigo se destrói sozinho. Esse é o segredo. Fazer mais com menos, dominar sem agir, vencer sem tocar. A maioria das pessoas vive aprisionada pela própria ansiedade. O silêncio, em vez de ser visto como espaço de poder, é interpretado como ameaça. Basta um olhar atravessado, uma pausa inesperada ou uma crítica repentina para que o instinto entre em ação. O coração acelera, a mente começa a buscar justificativas e a boca, sem controle, despeja palavras. É a tentativa desesperada de preencher o vazio. Mas nesse movimento, o indivíduo se expõe além do necessário. No ambiente de trabalho, isso se torna visível em reuniões. Basta alguém questionar um detalhe para que muitos se apressem em responder, atropelando a própria fala, mostrando insegurança. Quanto mais justificativas dão, mais perdem autoridade. O silêncio que poderiam usar como ferramenta vira prisão. Nos relacionamentos, a armadilha é a mesma. Uma crítica carregada de emoção dispara o gatilho automático da defesa. Explicações longas, promessas vazias, contra-ataques. O resultado é a perda de respeito, porque revelar fragilidade em excesso mina a percepção de força emocional. Nas redes sociais, esse erro é ainda mais cruel. Quem tenta provar valor a cada postagem, comentário ou resposta, mostra carência disfarçada de confiança. O excesso de exposição transmite a mensagem oposta. Em vez de respeito, atrai julgamento. O problema universal é acreditar que falar mas garante poder. A realidade é oposta. Cada palavra precipitada é uma moeda de autoridade desperdiçada. O silêncio, por mais desconfortável que pareça, muitas vezes é a verdadeira linguagem da força. Maquiavel compreendia algo que a maioria ignora. Poder raramente depende de excesso de ação. Ele sabia que a verdadeira força está em parecer inabalável, mesmo quando tudo ao redor exige reação imediata. Enquanto a massa acredita que vencer exige argumentos constantes, discursos inflamados ou respostas rápidas, o estrategista silencioso atua na contramão. Ele recusa o jogo da pressa. Não se apressa em se explicar. Não se entrega ao impulso de rebater. Não revela sua mão antes do tempo. Esse comportamento gera uma inversão psicológica poderosa. O silêncio, longe de ser lido como passividade, começa a criar uma aura de mistério. E o mistério é uma das formas mais puras de respeito. Afinal, o que não se explica se torna maior, mais denso, mais temido. É contraintuitivo, porque o instinto humano é preencher vazios. O desconforto da pausa leva a maioria a falar demais, expondo fraquezas que poderiam permanecer ocultas. Já um maquiaveliano entende que cada palavra solta é uma moeda de poder gasta à toa. Ele preserva sua energia, e com isso obriga os outros a interpretarem, especularem, temerem. Essa é a virada filosófica. Perceber que não é o que você diz que sustenta sua autoridade, mas o que você decide calar. Trocar ansiedade por calma, reação por cálculo e fala precipitada por silêncio estratégico. Quem domina essa troca começa a jogar em outro nível. O nível onde o poder não precisa ser exibido, apenas sentido. O erro inicial, tentar preencher o silêncio, não é apenas social, mas profundamente psicológico. A mente humana associa o vazio sonoro à rejeição, e a rejeição ao risco de exclusão. Desde os tempos primitivos, ficar de fora do grupo significava perigo real. Por isso, quando o ambiente se silencia, o corpo reage como se fosse ameaçado. O coração acelera, a respiração encurta e a mente dispara pensamentos ansiosos. Para aliviar essa tensão, a maioria fala, se justifica, explica em excesso. Mas, nesse ato impulsivo, revela mais do que deveria. Aqui está a armadilha. Ao tentar conquistar respeito por meio de palavras, o indivíduo entrega justamente as inseguranças que queria esconder. Expõe medos, abre brechas, permite interpretações. Maquiavel percebeu que poder não se constrói no excesso, mas na contenção. O que você não revela se torna um enigma. E o enigma cria valor, porque as pessoas respeitam mais aquilo que não conseguem decifrar. A psicologia confirma. O mistério amplia a percepção de autoridade.
Indivíduos que falam menos são vistos como mais confiantes, mesmo quando sentem dúvidas internamente. Filosoficamente, isso conecta-se à noção de domínio interno. Quem domina suas próprias reações possui mais poder do que aquele que tenta controlar os outros. O silêncio nesse sentido não é ausência. É presença sólida, uma aura invisível que inverte o jogo. Enquanto os outros se revelam para preencher o vazio, você observa, detém e controla. No contexto social, imagine um grupo de amigos em um bar. Entre risos e provocações, alguém lança uma piada ácida contra você. O instinto da maioria seria rir forçadamente para disfarçar o desconforto, ou devolver outra piada para não parecer frágil. Mas essa pressa só reforça a insegurança. O estrategista sabe que o verdadeiro poder está no desconforto do outro, não no seu. Ele mantém silêncio, olha firme, sustenta a calma. Essa ausência de reação desarma o provocador, que esperava uma troca de golpes. Em segundos, o grupo percebe que a tentativa falhou. Quem tenta diminuir você acaba ficando pequeno diante da sua serenidade. O poder muda de mãos sem que você tenha dito uma única palavra. Nos negócios, visualize uma reunião carregada de tensão. Um gestor é confrontado. Esse erro foi culpa sua? A maioria se apressava em justificar-se, trazendo explicações, gráficos e desculpas. Só que esse excesso revela ansiedade e medo de punição. O maquiaveliano age diferente. Respira, deixa alguns segundos de silêncio preencherem a sala e então responde com calma. Verifique os dados. Eles falam por si. Essa frase minimalista não apenas evita a exposição, mas também projeta confiança absoluta. O silêncio inicial e a resposta curta colocam os acusadores na defensiva, obrigando-os a recuar. Nos relacionamentos, pense em uma discussão de casal. Um parceiro, tomado pela raiva, dispara: "Você nunca me escuta!" O comum seria rebater ou se justificar em excesso. O estrategista, porém, escuta com atenção, sustenta um breve silêncio e responde: "Entendi o que você disse." Essa resposta curta e sem defesa tira a força da acusação. O agressor, esperando resistência, se vê confrontado pelo próprio exagero. O resultado? O conflito esvazia, e quem parecia vulnerável assume o controle. No digital, a lógica se amplifica. Comentários tóxicos em redes sociais se alimentam da reação imediata. Muitos caem na armadilha de responder a cada crítica, expondo a fragilidade. O estrategista escolhe o silêncio seletivo. Não responde à maioria, e quando responde, limita-se a frases como "agradeço sua opinião." Essa frieza desmonta o crítico e aumenta, aos olhos do público, a percepção de autoridade. Quanto menos você reage, mais o seu silêncio se transforma em uma muralha invisível. Dominar o silêncio é apenas a base. O verdadeiro poder surge quando você o transforma em ferramenta estratégica. A primeira técnica é a pausa calculada. Em uma discussão, em vez de se apressar, respire fundo e espere 3 segundos antes de responder. Esse intervalo cria uma tensão invisível. Quem o atacou começa a se sentir exposto, como se cada palavra tivesse ecoado mais alto do que deveria. O silêncio devolve o peso da fala ao outro, enquanto você projeta frieza e domínio. A segunda técnica é a deflexão minimalista. Quando pressionado, resista ao impulso de explicar-se em detalhes. Respostas curtas como "entendi", "interessante ponto" ou "podemos avaliar" encerram a pressão sem entregar nada. Essa neutralidade é mortal no ambiente corporativo. Impede que colegas distorçam suas palavras e reduz a margem de manipulação. Nos relacionamentos, evita que discussões escalem sem necessidade, protegendo sua energia emocional. A terceira é a inversão psicológica. Se alguém acusa, "foi você que errou nesse relatório?" Não caia na defensiva. Pergunte com calma: "O que faz você pensar assim?" Esse simples retorno desloca o fardo da prova para o acusador. Agora, é ele quem precisa se justificar. E nesse processo, muitas vezes se contradiz. Existe ainda o silêncio ativo, especialmente útil em contextos sociais. Não se trata de ignorar, mas de observar. Você escuta, sorri de leve, deixa o outro falar. O efeito é duplo. Enquanto o outro revela mais do que deveria, você preserva energia e informação. Essa postura silenciosa cria magnetismo, porque transmite segurança e desperta curiosidade. No mundo digital, aplica-se o silêncio seletivo. Responder a cada crítica é sinal de carência. O estrategista escolhe quando e a quem responder. Comentários tóxicos podem ser ignorados, e quando há resposta, ela é curta e polida. "Agradeço sua opinião." Essa frieza desconcerta os críticos e eleva sua autoridade diante do público. Essas técnicas exigem disciplina, porque o instinto humano sempre empurra para reagir,
se defender ou preencher o vazio. Mas é justamente ao dominar esse impulso que você transforma cada silêncio em declaração de força. O poder não está em falar mais, mas em falar menos. E no momento exato, tudo começa com o silêncio. Uma única pausa é suficiente para alterar a dinâmica invisível de uma cena. Você não responde, e já não é mais o mesmo. O silêncio abre espaço, e o espaço é sempre perigoso. Nele, as pessoas projetam, imaginam, interpretam. É nesse vazio que nasce o mistério. Ao recusar a pressa de se justificar, você se torna um enigma. E o enigma sempre parece maior do que a realidade. Mistério não é mentira, é economia de informação. Do mistério brota a aura. A aura não é algo que você diz que tem, mas algo que os outros começam a perceber em você. É reputação destilada em comportamento, consistência nas pausas, respostas medidas, a disciplina de não se expor em excesso. Psicologicamente, o cérebro humano valoriza o que não consegue decodificar. Filosoficamente, a reserva é sinal de grandeza. Assim, cada silêncio estratégico constrói camadas invisíveis que os outros traduzem como força. Quando a aura se solidifica, nasce a intocabilidade. Intocável não significa que você não possa ser atacado, mas que os ataques não produzem efeito. Respostas mínimas, limites claros e presença serena transformam tentativas de agressão em golpes no vazio. O ambiente se reorganiza. Quem antes buscava pressionar, agora evita o confronto. Respeito passa a ser a regra tácita ao seu redor. Essa escalada é progressiva e inevitável para quem domina o silêncio. Uma pausa hoje gera especulação amanhã. A especulação se torna aura na semana seguinte. E com o tempo, a aura se cristaliza em intocabilidade. Não é espetáculo, é arquitetura. Uma obra lenta, erguida tijolo por tijolo de disciplina. O silêncio, quando elevado à filosofia, deixa de ser ausência e se torna domínio. O jogo mental nunca foi sobre vencer pequenas discussões. Ele é sobre algo muito mais profundo. Moldar percepções, controlar atmosferas, influenciar sem tocar. O silêncio, quando dominado, deixa de ser vazio. Ele passa a ser território. Uma força invisível que ocupa o espaço entre você e os outros. Enquanto quem fala demais se desgasta tentando provar valor, quem se cala com intenção acumula força. Maquiavel sabia disso. O governante mais temido não era o que gritava ordens, mas aquele cuja calma fazia todos se perguntar o que ele estava pensando. A incerteza nesse ponto se transforma em coroa invisível. A síntese é direta. Controlar-se é controlar o jogo. Cada vez que você resiste ao impulso de se justificar, constrói uma muralha. Cada pausa estratégica é um tijolo no muro. Até que, com o tempo, essa estrutura se ergue ao seu redor como uma fortaleza impenetrável. E nessa fortaleza não há gritos, apenas presença. Uma presença que pesa mais do que 1000 palavras. O espectador comum luta para ser ouvido. O estrategista faz os outros lutarem para entender seu silêncio. O comum busca a atenção. O raro cria magnetismo pela ausência. Esse é o ápice do poder. Ser intocável sem esforço, respeitado sem imposição, lembrado mesmo quando não está presente. A frase final não é conselho, mas verdade prática. No jogo mental, quem menos expõe, mais domina. E aquele que domina a si mesmo já começou a dominar o mundo.